E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico e bora pro vídeo de hoje. Bom, é o seguinte, há algum tempo, talvez muitos de vocês já tenham visto que eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre a história da Maria da Penha, como ela era uma história meio estranha, tinham algumas inconsistências. Esse vídeo ele repercutiu bastante, talvez seja, se não o mais visto, um dos mais vistos sobre esse assunto no YouTube. Esse vídeo que eu fiz sobre a Maria da Penha. Então, o assunto acabou ganhando ainda mais destaque, relevância. E agora, a Brasil Paralelo, que tem esse quadro, que é a Investigação Paralela, lançou um episódio sobre Maria da Penha. Nessa terceira temporada, eles investigam essa história da Maria da Penha. E é um assunto tenso, é um assunto bastante pesado. E eu até gostaria de ir mais leve, mais calma aqui no canal antes de voltar a abordar assuntos tão tensos, pesados e polêmicos quanto esse. Mas eu já tinha sido convidado pela Brasil Paralelo para assistir com vocês, e eu gosto de honrar com a minha palavra. Então eu falei que certamente eu gostaria de assistir, né, para ver como é que ficou a investigação deles, e que certamente também seria legal assistir junto com vocês. Então saiu há pouquíssimo tempo e vamos ver mais detalhes dessa história bem estranha sobre a mulher que dá nome à nossa lei, né, de violência doméstica. Ah, e vale dizer, não é nem publi isso. Não é um vídeo pago pelo Brasil Paralelo, não. Eu realmente só fui convidado a assistir mesmo e é um assunto que eu tenho curiosidade, tanto que eu já cobri aqui no canal. Uma mulher que deixa seu nome na história. Ela é Maria da Penha Maia Fernandes. Duas tentativas de homicídio. Ela ficou paraplégica. Maria da Penha e as filhas foram mantidas em cárcere. Mais uma vez, tentou matar Maria da Penha, eletrocutada durante o banho. Só um disclaimer rápido, aqui no YouTube eu não vou colocar o react completo, até porque eu acho que seria meio que vacilo disponibilizar o episódio inteiro da Investigação Paralela através do meu react. Então, pra quem quiser conferir o episódio completo, fica a dica aí da assinatura do BP Select. E não tem link meu, por mais que pareça, isso aqui não é uma publi. Bom, meu nome é Alexandre Paiva, eu tenho 47 anos, sou natural da cidade de São Paulo. Já há mais de 20 anos eu moro na cidade de Florianópolis, me mudei. E eu sempre brinco que eu já tenho direito à cidadania catarinense, porque eu tenho duas filhas que nasceram em Florianópolis, duas manezinhas. E eu sempre digo que... Eu quero começar falando que é muito legal o Alexandre Paiva estar no documentário, porque o que esse cara fez pra repercutir esse caso, pra, enfim, mostrar, né, o outro lado da história, durante muito tempo, não tá escrito. Inclusive, eu assisti vários vídeos dele pra fazer aquele meu, pra pegar alguns trechos, inclusive coloquei alguns trechos do vídeo dele. Então, é um cara que realmente tá bem inteirado, né, nessa história da Maria da Penha. Bacana ver ele aqui no Investigação Paralela. E tudo mudou a partir do momento que eu me divorciei. A minha vida, eu já sabia que seria uma outra forma de vida, mas eu nunca imaginei que na cabeça da pessoa que viveu comigo mais de 20 anos, passasse nem de perto, dentro da cabeça dela, o desejo de me afastar das minhas filhas. Então, cara, quando o Alexandre ele se separa, a ex-mulher dele entra com uma medida protetiva e ele perde o contato com as filhas. Ele fica aí alguns anos sem falar com as filhas, certo? E aí eu comecei a me perguntar, mas o que eu vou fazer? Então eu decidi expor o meu caso dentro dos limites que eu sabia ser possível, conversando com a minha advogada. E eu resolvi abrir um canal no YouTube. Foi uma das minhas iniciativas em 2021, em meio àquele momento de pandemia, estava todo mundo dentro de casa. E eu sofrendo longe das minhas filhas, bloquear nas redes sociais, não sabia se elas estavam bem de saúde ou não. Bom, o que a gente tá vendo aqui é que o Alexandre Paiva foi vítima de alienação parental, né? E foi o que motivou ele a abrir o canal e começar a falar sobre o caso dele e também se posicionar em relação a essas pautas de defesa dos homens. Até então, eu ouvia falar Maria da Penha, lembra Maria da Penha, mas, como eu falei, isso não me tocava, não me chamava atenção, porque eu nem de perto sonhava em agredir alguma mulher na vida, enfim. Ah, uma lei que protege mulher, beleza. Deve ter homem por aí que faz mal à mulher, a lei protege. E aí eu comecei a pensar, tá, e o marido dela? E o ex-marido dela? E aí, pai, você já viu a história do ex dela? Eu falei, não. Me mandou o livro, um dos livros dele. Quando eu vi aquele livro, cara, assim, ó, sabe, tem até um meme, pessoal fala que a mente explode, assim, ó. Comecei a ligar pontos, peraí. Aí eu comecei a me aprofundar. E aí eu gravei um vídeo, um dos vídeos que eu gravei no YouTube, eu falei especificamente sobre o caso dele, e felizmente chegou nele, chegou no ex-marido da Maria da Penha, Marco Antônio Heredia de Viveiros. E eu só fiz isso porque
Ao longo desses estudos, dessas pesquisas que eu fiz, eu consegui identificar que o que ele fala é verdade. É bizarro o que aconteceu com este homem nesse caso. E isso foi até um problema para mim, porque eu passei a ser visto como alguém que estava dando palco para um agressor de mulheres. Mas como assim? Ele tentou matar a mulher. Você tá andando do lado de um cara desse? Isso vai destruir a tua reputação. E eu tenho diversos comentários na rede social, me ameaçando de morte, dizendo que queriam que uma filha minha passasse pelo que a mulher dele passou, para que eu aprendesse. Na rua, xingamentos. Tenho processos, inclusive tenho processos do Instituto Maria da Penha, querendo a todo custo derrubar o meu canal, que é o espaço que eu dei pro Heredia falar. Ele já foi analisado por uma juíza e no parecer da juíza, ela coloca aqui, ó, se o sistema jurídico acatar o pedido do Instituto Maria da Penha, isso se caracteriza como censura prévia. E assim como eu recebi hate, ataques, ameaças, né, tem o outro lado também. Muitas pessoas, num primeiro impacto, viam com maus olhos, mas ao pesquisar, ao se aprofundar, ao entender os motivos, passaram a me apoiar. Então eu comecei a receber apoio de diversas pessoas nesse meu trabalho. E eu fiquei muito feliz que uma pessoa que hoje também eu já consigo chamar de amigo, Ricardo Ventura. E por que eu digo que eu fiquei muito feliz com isso? Porque eu conheci o trabalho dele e eu sabia que se ele se interessou é porque ele também tinha visto o que eu tinha visto no Marco. Ele viu que ele fala a verdade. Ou pelo menos os indícios eram muito fortes de que ele não estava mentindo. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube muito famoso, Não Minta Pra Mim, que faz análise de casos emblemáticos, contundentes, ou que requer uma análise sobre os fatos, quando existe ali, de repente, duas versões das histórias. E as pessoas constantemente me pedem para analisar. E aí começou a aparecer, com frequência, um tal de Marco Antônio Heredia. Analisa o Marco Antônio Heredia, Eu falei, quem é o Marco Antônio Heredia? E fiz essa pergunta, inclusive, nos meus vídeos. Quando eu descobri que era o caso da Maria da Penha, eu falei, tá bom, é o cara que batia na mulher e ela ficou paraplégica por conta disso. Talvez as pessoas querem saber se ele tá mentindo ou não. Falei, tudo bem. Fui lá, taquei o play e fui assistir os vídeos do Alexandre Paiva. Só que quando eu começo a assistir os vídeos do Alexandre Paiva, mesmo já contaminado com toda a história, porque o que eu sabia era o que saiu na mídia, eu comecei a ficar assustado. Por quê? Eu comecei a perceber congruência na narrativa dele. Onde ele tinha que lembrar, ele lembrava, ele fazia as expressões perfeitamente congruente com os fatos, todo o gestual, toda a linguagem corporal dele estava muito congruente. Eu até comentei com o meu assistente, eu falei, Rian, eu tô com medo, porque como eu vou fazer essa análise se o Brasil inteiro, inclusive eu, acreditava nessa história? E eu deixei pra lá, eu falei assim, eu não posso mexer nisso. Essa parada é realmente complicada, né, mano? Porque quando tu se depara com isso, e foi assim também, algumas pessoas me falaram sobre o caso e falaram, olha, dá uma olhada no caso da Maria da Penha, porque estão vendo que, de repente, a história não é bem do jeito que estava sendo contada. A minha primeira reação foi tipo assim, mano, não é possível. Não é possível que até o caso Maria da Penha é uma falsa acusação. Não é possível. Tipo assim, porque, mano, sei lá, você sempre escutou falar sobre esse nome, né? Por ser a lei que basicamente condena violência doméstica. Então, como seria possível que não fosse uma história super clara e muito bem estudada, pesquisada, investigada, algo incontestável, né? Então, eu, num primeiro momento, também, tipo, fiquei só, não é possível. Não é possível que essa história seja mentira, seja falsa. E aí, quando eu comecei a ver as informações, eu primeiro vi alguns vídeos que mostravam, na verdade eu não me lembro exatamente o que eu vi primeiro, mas eu lembro que eu vi alguns vídeos da própria Maria da Penha contando a história dela, que eu coloquei tudo isso naquele meu vídeo, comentando o caso, né? E, assim, foi fácil perceber que a história era muito mais estranha do que se imaginava, quando, numa entrevista que ela deu pro Fábio Porchat, eu imagino que isso deve aparecer em algum momento do documentário, ela fala que o marido nunca bateu nela. Tipo, ela própria fala isso. Aí eu, tipo, peraí, como assim? Porque ela começa a falar, não, a violência que eu sofria, ela era mais psicológica, não lembro exatamente a palavra que ela fala, mas era mais do tipo, ele me ofendia, me controlava, me diminuía, essa coisa, sabe? Não era uma violência física. Então, quando a própria Maria da Penha fala que ela não sofria uma violência física,
Você já fica tipo, peraí, esquisito. E aí, do nada, o cara que não praticava nenhuma violência física contra ela, dá um tiro nela. E, cara, bom, aqui provavelmente vocês vão ver, né? Eu não vou ficar trazendo todos esses fatos. Mas é porque realmente, assim, num primeiro momento você pensa, não tem como falar sobre isso. É uma coisa muito, tipo assim, quem é que vai questionar o caso mais emblemático do país sobre violência doméstica? E aí você começa a ver a história e, tipo, é muito estranha. É realmente estranha. Por isso que eu tô tão curioso também pra ver, né, o que eles vão trazer aqui na Investigação Paralela. Eu acabei vendo bastante coisa mesmo sobre o caso. Levei até bastante coisa também pro canal. Obviamente eu vi mais coisa do que eu pude levar, porque senão o vídeo ficaria um documentário maior ainda do que esse da Investigação Paralela. Mas, enfim, deve ter mais coisa, né? Porque, bom, o Marco Antônio, ele escreveu vários livros, acho que nem foi só um, se eu não me engano, que fazem alguns meses, sei lá, uns 8 meses que eu cobri esse caso. Então eu não lembro de todos os detalhes também, mas tem informações sobre o caso que eu não tenho. Enfim, vamos dar prosseguimento aqui. Entrei em contato com o Alexandre e para cada pergunta que eu fazia, daquilo que era o inconsciente coletivo, mas e a arma? E a eletrocutação ali na banheira? Não, Ricardo, isso não existe. Isso é uma falácia. Então, para cada pergunta que eu fazia, ele me trazia uma prova documental. E eu disse, é o seguinte, eu não vou revelar isso sozinho, não. Vocês dois vão entrar comigo nessa. E aí eu convidei os dois para fazer uma live. Fizemos uma live onde o Alexandre explicou o passo a passo e o Heredia apareceu ao vivo para as pessoas. E foi a primeira vez que ele apareceu na mídia. Depois de 30 e tantos anos, foi a primeira vez que deram oportunidade para ele falar. Por conta disso, as agências de checagem automaticamente já colocaram que a minha história, ou seja, a história do Heredia era fake, sem ao menos consultarem o processo. Processo esse que a gente só conseguiu por conta que, depois dessa live, o doutor Otacílio falou, eu quero saber mais sobre esse caso. Meu nome é Otacílio Guimarães de Paulo, sou advogado criminalista há 22 anos em São Paulo, sou ex-policial militar rodoviário em São Paulo também. Minha esposa, assistindo uma matéria jornalística do Ricardo Ventura, chamou a atenção dela porque falava do caso do processo envolvendo a Maria da Penha e o ex-marido dela. E nessa análise, o Ricardo viu muita coerência nas declarações do Marco. E diante disso ela falando comigo, entrei em contato com o Ricardo Ventura, porque eu fiz um curso com o Ricardo Ventura no ano de 2019. E perguntei para ele outras impressões. Ele falou, na verdade a gente não tem o processo, né? E eu, como advogado, me prontifiquei a ajudá-lo. Falei, realmente é uma situação que é uma injustiça muito grande, se isso for verdade, né? Aí eu consegui, através de um colega, um advogado correspondente lá em Fortaleza, que fosse atrás do processo para tirar cópia desse processo. Como é um processo muito antigo, estávamos com medo até de não localizar esse processo. Mas como esse processo foi uma origem de uma lei que foi para a proteção da mulher no âmbito familiar, o Brasil tinha tratados internacionais, né, nesse sentido, mas não tinha uma lei de proteção à mulher, o tribunal resolveu digitalizar integralmente esse processo. Aí, esse colega conseguiu a cópia integral do processo. E depois disso, inclusive, eu cheguei a conversar, a marcar uma entrevista com o Marco Antônio para entender dele e com o processo questionar algumas coisas e para ver se tinha coerência as declarações dele também, como o Ricardo fez naquela análise. Mas dessa vez eu fiz como advogado criminalista e ex-policial, né? E analisando superficialmente o processo, eu vi muitas questões ali que chamaram a atenção e realmente não batiam, não tinha lógica. A partir daí, fui fazer uma análise para começarmos a realmente ver o que poderíamos fazer para ajudar o Marco Antônio. E teve uma vez que eu estava apresentando Linha de Frente na Jovem Pan e um dos temas era a violência contra a mulher. E estava participando na mesa a Pietra. E eu falei, Pietra, você está sabendo que a história Maria da Penha está cheia de falhas e mentiras? Ela falou, não. Eu falei, eu vou te mandar o processo para você dar uma olhadinha. O meu nome é Pietra Bertolazzi. Eu participava de um programa na Jovem Pan junto com o Ricardo Ventura. E um dia nos bastidores, ele comentou comigo sobre o caso possivelmente ser uma mentira. Nesse dia ou no dia seguinte, me mandou por WhatsApp o processo inteiro, né, de mais de 1.700 páginas. E ele me mandou e ainda falou, divirta-se. Sabe assim? Eu falei, nossa, isso aqui é um prato cheio pra mim, né? Então, no ano passado, quando eu tive contato com o Henrique Zingano pra gravar, inclusive, o lançamento da 2ª temporada da Investigação Paralela, um dos episódios era sobre a Mariana Ferrer, né, que tem tudo a ver com a Lei Maria da Penha.
levei pra ele essa situação, falei, olha, lá na Jovem Pan com o Ricardo venho falando sobre isso, e seria interessante se de repente vocês abordassem o caso. E nós decidimos, então, colocar numa mídia maior. Foi daí que a gente teve a ideia de buscar a Brasil Paralelo, a investigação paralela, junto com o Henrique Zingano, para que ele fizesse realmente algo mais pesado, mais contundente e definitivo. Então hoje aqui estamos para investigar essa história tão polêmica e com duas versões totalmente conflitantes. Eu só queria reforçar a mensagem aqui de que a Brasil Paralelo e Investigação Paralela não somos contra qualquer tipo de lei de proteção à mulher, beleza? O nosso objetivo com esse episódio é tratar única e exclusivamente do caso que deu origem à Lei Maria da Penha. Isso é uma parada importante, que obviamente as pessoas sempre misturam com esse tipo de caso, né, de situação. Eu acho que devia existir simplesmente uma lei contra violência doméstica, ponto. Não violência doméstica contra a mulher, violência doméstica, ponto. Violência doméstica é ruim, todos concordamos com isso, correto? É ruim quando a vítima é homem e é ruim quando a vítima é mulher. Todos podemos concordar com isso também. A gente precisa de uma lei contra a violência doméstica. É crime, quem pratica violência doméstica é um criminoso que deve ser punido. Pronto. Dito isso, a história, o caso, é a parte. Então, ainda que a história seja falsa, né, que é o que eles vão investigar aqui, enfim, né, ninguém pode cravar isso. Existem indícios de que a história pode não ser exatamente aquela que a imprensa disseminou, mas ainda que essa história seja falsa, não quer dizer que não deve, então, haver uma lei Maria da Penha, uma lei contra a violência doméstica. Eu acho que tem que haver uma lei contra a violência doméstica que não faça distinção de sexo. Agora, é importante investigar, sim, essa história, porque se, por um acaso, se tratar de uma grande injustiça, poxa, esse homem não merece, né? Ficar até o fim da sua vida realmente sendo considerado o culpado pelo crime de violência doméstica mais famoso do país. E seria também bastante ultrajante manter o nome de uma pessoa que talvez nem tenha sido uma vítima real. Então, são coisas separadas, né? A lei é uma coisa, a história é outra. Deveria ser óbvio, mas a gente sabe como é que são as pessoas que têm dificuldade em aceitar o debate sobre esse tipo de assunto mais sensível. Quando eu falo Maria da Penha, o que vem em mente? Cara, é uma lei, né? Proteção à mulher, que aliás funciona bem no Brasil, temos vários casos emblemáticos aí. O que me vem na cabeça é isso. Mas tu não sabe nada da história por trás da lei? Não. Ah, eu imagino que a Maria da Penha deve ter sido alguém que sofreu algum tipo de violência e a partir daí deram o nome dela pra lei. Pra entender melhor essa história... Cara, exato. Ele tá fazendo, como ele falou, né? Ele tá fazendo o papel de leigo, porque seria basicamente a visão do público, né? Como ele explicou agora há pouco. E é exatamente isso, né? Essa, provavelmente, todo mundo que tá assistindo aí comigo deve ter... Antes de saber qualquer coisa sobre essa história, claro, alguns podem já ter visto o meu vídeo, mas antes de saber qualquer coisa sobre essa história, o que você pensa sobre isso? Bom, Maria da Penha provavelmente era só uma mulher que era vítima de violência doméstica e que, portanto, foi utilizada, né, como símbolo para nomear a lei. Algumas pessoas sabem um pouco mais. Pô, eu já vi ela em algum lugar, ela é cadeirante hoje em dia. Aí pessoas podem até pensar, pô, ela sofreu tanta violência do marido que acabou indo parar numa cadeira de rodas, né? E a história ela vai indo para uma direção que, bom, esses fatos, eles são objetivamente falsos. Ela não foi parar na cadeira de rodas por conta de sofrer agressões constantes do seu marido. Nem ela fala isso. Mas é aquela parada do imaginário popular. Justamente por ser o nome da lei. Mas, enfim, vamos ver aqui. Eles vão agora, né, começar a explicar o que aconteceu. Fui atrás das fontes primárias. Tive acesso ao processo e conversei com pessoas que tiveram relação direta com o caso. Eu entrei em contato com o Instituto Maria da Penha e com a própria Maria da Penha, mas eles não quiseram se pronunciar. Então eu vou contar a versão dela segundo as suas próprias palavras. As informações a seguir foram retiradas diretamente do site do Instituto Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros em 1974. Naquele ano, eles começaram a namorar e Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado e solidário com todos à sua volta. O casamento aconteceu em 1976. Após o nascimento da primeira filha e da finalização do mestrado de Maria da Penha, eles se mudaram para Fortaleza, onde nasceram as outras duas filhas do casal. Foi a partir desse momento que essa história mudou. As agressões começaram a acontecer quando ele conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissional e economicamente. Agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos, não só com a esposa, mas também com as próprias filhas.
Perceba a escolha das palavras. Agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamento explosivo. Em nenhum momento fala de agressão aqui. Não fala que ele estava agredindo. Fala que ele era intolerante, se exaltava, explodia. Tá, ele se irritava, então ele falava alto, xingava. Isso foi o que ela falou na entrevista. Ele não praticou violência física contra ela. Ele diminuía ela, né? Segundo o que ela relatou. Que antes era um cara super amável, um cara, sabe, tipo, excepcional. E a teoria que a Maria da Penha defende é que ele basicamente só se casou com ela por interesse na cidadania. E que depois que ele conseguiu isso, ele mostrou sua verdadeira face e essa era a face de um cara intolerante, exaltado e explosivo. Mas não fala de agressão, não é curioso? Como eu falei, ela já admitiu, inclusive em entrevistas, que ele não bateu nela. Só isso já é uma parada que você fica pensando, mano, não é curioso? A mulher que dá nome à lei de violência doméstica do país, na verdade, não chegou a, sabe, sofrer nenhuma agressão. É que, claro, ela vai falar que um tiro, um disparo foi dado por ele, né? Que ele tentou tirar a vida dela. Mas essa é a versão bastante caótica, né? Mas até aí não era, ao contrário do que provavelmente o imaginário popular de qualquer pessoa, por imaginar, pô, o nome da lei de violência doméstica, ela provavelmente apanhava todo dia. Não, ela sofria uma violência psicológica porque o cara era muito esquentadinho, basicamente. Isso é, no mínimo, curioso, segundo a versão da própria Maria da Penha. Filhas. O medo constante, a tensão diária e as atitudes violentas tornaram-se cada vez mais frequentes. Formou-se, assim, o ciclo da violência. Aumento da tensão, atos de violência, arrependimento e comportamento carinhoso. Foi nessa última fase também conhecida como... Mais uma vez, atos de violência. Não fala agressão, né? Não é curiosa realmente a escolha das palavras? Atos de violência. Atos de violência é justamente porque, como ela própria já admitiu, não houve violência física. Então, os atos de violência era, sei lá, mano, eles estavam brigando, discutindo, o cara ficava agressivo verbalmente, aí depois eles batiam remorso porque eles brigaram, porque eles se desentenderam e se exaltaram, e aí ele tratava ela com carinho. E aí depois eles brigavam de novo, o cara ficava estressado, gritava com ela, se arrependia e tratava com carinho. Essa era a dinâmica violenta do relacionamento, segundo a versão da Maria da Penha. Então foi nessa última fase, também conhecida como Lua de Mel, que na esperança de uma mudança real por parte do ex-marido, Maria da Penha teve a sua terceira filha. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio Heredia Viveiros. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica devido às lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas. A parte que, assim, eu não vi até agora uma justificativa pra isso da própria versão dela, tá? Inclusive, na entrevista que eu vi do Fábio Porchat, ela começa a contar, né? Tipo, ele não batia em mim, ele era violento psicologicamente, me diminuía, gritava com as filhas e tal. E aí ele tentou me matar. Aí o Fábio Porchat, tipo, peraí, ele te deu um tiro? Tipo, assim, o negócio, ele simplesmente, ele salta, sabe? Tipo assim, pera, do nada, assim, tipo, beleza, eles tinham um relacionamento que tava complicado, mas eles foram levando e tiveram 3 filhas no meio do processo. E aí, de repente, o cara, eu vou matar ela. E aí dá um tiro nela. E tem mais coisa estranha sobre essa situação do tiro, tá? Bem mais estranha do que simplesmente saltar do nada o cara quer matar a própria mulher e dar um tiro nela dormindo num lugar que nem fatal é. Vamos lá, vai ficar mais esquisito. Vamos vendo. Laceração na dura mata e destruição de 1/3 da medula à esquerda. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. 4 meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa, após 2 cirurgias, internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Juntando as peças de um quebra-cabeça perverso montado pelo agressor, Maria da Penha compreendeu os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Ele insistiu para que a investigação sobre o suposto assalto não fosse levada adiante. Fez com que ela assinasse uma procuração que o autorizava a agir em seu nome. Inventou uma história trágica sobre a perda do automóvel do casal. Tinha várias cópias de documentos autenticados de Maria da Penha
e ainda foi descoberta a existência de uma amante. Para contar o outro lado dessa história, eu entrei em contato com o ex-marido da Maria da Penha, seu Marco Antônio Heredia Viveiros, e é ele que vai nos contar em primeira mão a sua versão dos fatos. Vamos ver. Meu nome é Marco Antônio Heredia Viveiros. Depois de formado em Economia e em Administração, Universidade de Bogotá, soube que a Embaixada do Brasil tinha oferecido 2 bolsas em nível de pós-graduação para a USP. Me apresentei e ganhei uma das bolsas. No dia 3 de março de 1983, aí estava eu desembarcando em Congonhas, todo admirado, cheio de planos e de ilusões. Acontece que no 76 eu conheci a Maria da Penha Maia Fernandes. Como conheci? Numa festa que é uma república, que são vários alunos de diversos países, e lá eu conheci. Muito gentil, muito simpática, era bonita, não gostava de se maquiar, eu adorava isso. Fizemos amizade e tal, começou telefonema, pipim, e terminamos namorando. Nos primeiros dias de 1977, ela me visita no CRUSP, o edifício de residências universitárias da USP. Como a gente já vinha namorando há alguns meses, me disse que tinha saído de morar no apartamento onde ela morava, que compartia com mais 3 colegas. Ela continuou e me disse: eu estou grávida. Eu tranquilamente falei para ela: não tem problema, consiga um apartamento, porque eu não tenho tempo, que eu assumo a maior parte das despesas, porque eu estava bem financeiramente. Não bem, mas estava bem. Ela procurou, encontrou, procurou no Itaim Bibi, que era um dos bairros de elite. Eu supe depois, quando pagava o aluguel, é que eu sabia. Compramos um carrinho, um Chevette 75, porque a gente precisava. Eu deixava ela no hospital, ia para a faculdade, ministrava na USP, ia para... Aquela vida de São Paulo agitada. Mas eu me identifiquei, eu adorava São Paulo porque me acolheu, me deu oportunidades, tive boas relações, cresci. Em 25 de dezembro de 1977, nascia a primeira filha do casal, Viviane. Alguns meses se passaram quando Maria da Penha convida a Marco para conhecer a sua família em Fortaleza. A viagem é feita e uma boa relação é estabelecida com os familiares da esposa. Quando voltaram para São Paulo, Maria da Penha revela que sua licença para o mestrado estava terminando e ela precisaria voltar para trabalhar no IPEC de Fortaleza. Então, decidimos, juntos, ir a morar em Fortaleza, estabelecer a família lá, porque eu pensei que seria o melhor para a família, e abrir mão de São Paulo. Ela foi embora na frente, com a mudança, com a empregada, e chegaram à casa dos pais dela, onde ficou em me esperar. A gente se comunicava por telefone. No mês de abril, eu viajei para a Colômbia. Foi quando eu comprei o rifle à pressão. Achei inofensivo e tal. Trouxe com papelada, entrei no país, sem problema, carimbaram em Manaus, que nessa época era Varig. Eu recebi um convite da Universidade Federal, onde eu era professor convidado. Me disseram que gostaria que eu formasse parte da equipe e tal e tal. Eu topei, conversei com Maria da Penha, vimos que era uma oportunidade joia para a família, mas as exigências é naturalização. Não, mas não preciso. Eu não queria, eu nunca quis. Não me interessava. Eu, com a situação definida, permanente, não precisava me naturalizar. E não ambicionava isso. Eu bem que a naturalização do Marco Antônio ela foi concedida em janeiro de 82, certo?
Mas ele não precisava disso pra ficar e trabalhar no Brasil. Esse é um ponto importante porque faz parte da história da Maria da Penha, né? Que tudo que ele queria com o casamento era se naturalizar, então por isso que, pra defesa dele, ele tá falando que não era uma questão relevante pra ele. A Universidade Federal do Ceará, ela tava requerendo isso pra ele ser professor titular da universidade. Eles tinham lá na Constituição deles que pro cara ser titular, ele tinha que ser naturalizado brasileiro. E o Marco não era até então. Como ele queria essa posição... Exatamente. Mas ele já trabalhava aqui no Brasil, ele já tinha visto permanente, né, que ele conseguiu da USP. Então ele não precisava disso necessariamente. Só que a Maria da Penha, ela diz que as agressões dele começaram nesse momento, quando ele consegue essa naturalização. Depois do nascimento das nossas filhas, ele mostrou a verdadeira personalidade dele. Por que eu digo que eu fui usada? Porque como ele precisava naturalizar-se, então o nascimento das nossas filhas lhe deu essa oportunidade. E no assim, momento que... só o fato dela falar que o cara passou, sei lá, eu me perdi um pouco na linha do tempo, mas ele passou anos e anos e anos sendo um cara pacífico, romântico, carinhoso, gentil, um gentleman. E só depois ele mostrou a verdadeira personalidade. O cara é o camaleão, basicamente, né? Ele conseguiu passar anos e anos e anos vivendo como um ator pra conseguir se naturalizar. Pra daí, então, mostrar quem ele era de verdade. Depois de anos morando junto com ela e no meio do processo eles tiveram 3 filhas. Não é a história mais convincente do mundo, né? E ele se naturalizou, foi então que eu passei a não reconhecê-lo mais. Foi aí que começou o relacionamento abusivo. Começou o relacionamento abusivo. Então o que ela diz é que, bom, ele queria se naturalizar brasileiro, aí como ele conseguiu com ela, teve filhos com ela e tal, aí ele não precisava mais dela. Entendi. E aí então começou Ele conseguiu o que queria, que era a naturalização, para assumir essa função, e agora, a partir daí, a Maria da Penha era mais importante. Isso. Na versão dela. Então, bem, em março de 83, o Marco recebe um convite da USP para participar de um congresso que aconteceria em setembro daquele ano na Bélgica, né, em Bruxelas. O Marco envia aí o seu projeto, ele é aprovado, e ele decide então levar uma acompanhante, né? O programa esse disponibilizava uma vaga para um acompanhante, e ele decide levar, então, a senhora Maria da Penha junto com ele para essa viagem para a Europa. Mas então, até aqui, aparentemente, o casamento estava tudo bem. Combinamos, ela estava feliz, espalhou por todo canto que ia viajar para a Europa. As despesas, enquanto ela estivesse em Bruxelas, em Bélgica, seriam por conta da fundação. Quando saísse, era por minha conta. Mas o casal jamais embarcaria nessa viagem. No dia 24 de maio, Marco vai a São Luís do Maranhão a trabalho, recebe 375 mil cruzeiros por uma consultoria e volta para a Fortaleza de avião no dia 25. Ela foi a me receber no aeroporto junto com as crianças. Um gesto de amor, de bom relacionamento. Eu não pedi, ela teve esse detalhe. Eu gostei. Estivemos no parquinho que havia aí no aeroporto, as 2 crianças brincando. E quando chegamos em casa, jantamos, tomamos banho e fomos a visitar um casal. A esposa lá era colega dela. Quando voltamos, eu desci com a menina, levei a outra, estavam dormindo dentro do carro. A mãe ficou lá colocando pijama, aquelas coisas. Ela já estava deitada, tomei banho e fui para a cama. Quando eram mais ou menos 4h45 para 5 horas, algo aí, eu escutei um barulho no forro. E a cadela, Jenny, que era uma pastora alemã, que eu tinha comprado desde que tinha 6 meses, começou a latir. E latia e se jogava contra o portão de ferro, contra a grade. Eu escutava. Então, chegou um momento em que parou. Esse era um gato, porque essa era feliz caçando gatos. Depois comecei a ouvir de novo. Era leve, mas dava para ouvir. Então, abri o baú que ficava na cabeceira da cama, onde estava guardado o revólver e o rifle a pressão, uma lanterna. Peguei a lanterna, peguei o revólver, saí, inclusive descalço. Passei por o quarto das 2 meninas, as 2 mais novas, dormindo, tudo legal, fechei. O quarto da mais velhinha, Viviane, 6 anos, estava dormindo, fechei. Não vi nada normal. E cheguei lá e ela parou de latir, mas era aquela coisa. Eu sabia que tinha algo. Quando eu ia ir embora, eu vi
a entrada do forro, sem a tampa de madeira, com a grade de ferro fechada cadeado, mas sem a tampa. Fiquei olhando e vi uma sombra. Falei, é agora. Peguei, nesse momento, eu fui lançado aqui. Gritei, disparei e escutei outro tiro. Tudo isso na mesma hora. Então, eu consegui colocar esta mão aqui, assim, e esticava essa por cima, queria tirar. Me dava com as pernas, cotovelada, me batia contra a parede, não entregava. De repente, ele me virou assim, e eu vi quando o Paulo Maravilha entrou correndo, com uma espingarda, cano recortado. A colocou encostada na parede e foi para cima de mim. Conseguiram me tirar a arma. Nesse momento, eu escutei uma voz feminina. Negão, embora, sujou. 1, 2 ou 3 vezes. Gritava, eu escutava. O negão soltou a corda, me jogou para frente. E outro me recebeu um tiro. Eu caí no chão, da dor. Paulo Maravilha foi embora com o revólver, pegou a arma dele e se mandou atrás do negão. Eu ouvi quando caíram um jarro com uma planta e uma cadeira. Então imaginei que tinha ido embora. Mas ainda, tudo nervoso, tudo tenso, doía, mas eu aguentava. Corri para o escritório, procurei um machete, voltei para o lugar, porque pensei, será que saíram, será que não saíram? Fui a procurar o revólver. Olhei, não encontrei, pá. Tinha perdido sangue, estava me tremendo, me doía até o cabelo. Eu fiquei de cócoras, frente ao portão da lavanderia, por onde deveriam entrar as empregadas. A menina, Rita, que cuidava das crianças, pulou pela janela, porque não encontrava as chaves. E foi para lá e me viu caído lá ferido. Quando a outra encontrou a chave e saiu, ela contou, o doutor Marco está ferido. As empregadas, elas dizem o quê? Nós entramos, vimos ele caído, ensanguentado, com a camisa rasgada, tudo bagunçado a casa, tudo mais. Saí para a rua e viram que a porta estava aberta, viram que o portão de acesso à rua estava aberto. Então tudo indica que os meliantes saíram por ali. Então, essa é a parte bizarra de toda a história, né, mano? Porque ele também foi alvejado no dia. Ele também foi alvejado. Ele tem a cicatriz pra provar, tipo, o depoimento das moças ali que chegaram na casa depois e viram ele ensanguentado. E não sei se eles vão mostrar isso, mas ele é destro e ele foi alvejado no ombro direito, de uma forma que é praticamente impossível que ele tivesse atirado nele próprio pra forjar, porque é um tiro aqui, ó. Tipo, é numa direção que você não consegue atirar em você mesmo. Isso pra mim é um dos fatos mais fortes que tem a favor da versão dele. A patroa e as crianças, estão bem, não tem problema. Então você vai ficar com as crianças e você me traga uma toalha, porque eu estava me tremendo. Aí essa menina vai lá falar com a Maria da Penha. A Maria da Penha conversa com ela e diz, não tem nada, liga pra minha mãe. Só que a Maria da Penha não fala que estava alvejada. E ninguém percebe. E depois chegam um casal de médicos, que eram vizinhos, vão lá e percebem que ela tá também alvejada. Aí que vão fazer o socorro dela depois pro hospital. Nesse momento, eu olhei para a porta da cozinha, de onde estava. Chega um policial uniformado, em farda, me disse, vamos que vamos levá-lo ao hospital. Beleza. E me puxou. Ai! Imagine, fui ferido, me puxou o braço direito. Falei, não, me levanto sozinho. E me levantei. Então me apoiei nele. Eu vi quando empregadas vinham de dentro da Olindina e me viu. Eu não falei nada. Eu sabia que minha mulher e minhas crianças estavam bem. Só fui ferido eu. Pronto, estou feliz da vida. Valeu a pena. Me levaram. A princípio, eles não sabem que a Maria da Penha também tinha sido baleada. Ele é levado para o hospital e a Maria da Penha também é levada para o hospital. Lá no instituto me fizeram os primeiros tratos. Só me aplicaram uma injeção para não ter dor. Nesse momento chegou Dona Angelita, a única testemunha de acusação que foi digna. E eu perguntei para ela,
Dona Angelita, onde está Maria da Penha? E disse, está conseguindo um médico para que eu veja. Ah, eu fiquei tranquilo. Mas como me aplicaram um sedativo, a gente fica meio com whisky na cabeça, meio bêbada. Desliguei, acordei no HGF. O médico me examinou e pegou algo parecido a um canuto, mas de metal. Colocou uma pasta assim e esfiou. Ele queria saber se tinha chumbo. Não, ele saiu. Que foi aquele que foi para a parede. E a versão que ele contou é que ele tinha percebido pessoas estranhas dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele. E quando a polícia, os vizinhos chegaram, tudo mais, encontraram ele sentado na cozinha da casa com uma corda no pescoço e o pijama rasgado. E a explicação é que ele tinha lutado com 4 pessoas. Entre o dia 29 e o dia 30 de maio, foram solicitados... A explicação, ele tinha, salvo engano, tem isso nos autos. Eu lembro de ter visto algo sobre ter a marca da corda aqui, mas tem o tiro, né? Tem a marca do tiro que até hoje, no vídeo que eu fiz, eu mostrei, inclusive. Provavelmente ele vai mostrar aí também, vamos ver. Os peritos criminais para ir no local. Os peritos identificaram e atestaram que tinha vestígios de que meliantes tiveram acesso ao imóvel pelo muro lateral. Calçaram para poder ter acesso, inclusive parece que tinha um pano, alguma coisa que eles colocaram para se proteger, para ter acesso ao muro. Inclusive, dias depois foram apresentados na delegacia uma cápsula de um calibre 20, que é o mesmo calibre que atingiu a Maria da Penha. Então, havia a possibilidade desses meliantes terem deixado cair ali o calibre 20? Com certeza. Os peritos atestaram que tinha vestígios de arrombamento na porta da casa. O veículo dele, Passat, foi arrombado com vestígios de ser uma chave de fenda e foi retirado um macaco que teria sido usado para arrombar uma das pérgolas que deu acesso à casa. E foi atestado, inclusive, pela uma das empregadas, que poderia alguém ter passado por ali para acessar a casa. E mais ainda, o produto que era para ser do roubo. Uma máquina de escrever, enciclopédia, telefone, bebida e dinheiro. Já separada e estava dentro do carro. Onde as moças pegam isso de dentro do carro, põem para dentro de casa e falam assim, ó, isso aqui estava dentro do carro. Tudo isso está relacionado à perícia. Dizem que não levaram nada. Levaram sim. Levaram minha arma e levaram os 375 mil. O laudo pericial diz que as gavetas do birô estavam arrombadas e tal e tal. Eu tinha deixado na gaveta. O que a perícia não fez, isso é uma... Assim, cara, essa história é muito bizarra, porque como esse cara teria forjado tudo isso, mano? Ele realmente teria que ser, assim, sabe, um perito, um especialista do crime pra conseguir forjar uma situação, assim, a mente mais maquiavélica possível, porque além de ter forjado tudo na casa, tipo, do arrombamento, a história, as marcas e tudo mais, ele ainda ter pensado em atirar numa posição em que ele, enquanto destro, provavelmente não seria capaz, tipo assim, tudo muito precisamente, minuciosamente calculado e armado, forjado, pra matar a própria mulher do nada. Do mais completo nada. Tipo assim, não existe um motivo forte ou plausível na versão da própria Maria da Penha pra que ele tivesse sequer tido esse ímpeto de tentar matar ela. Então assim, olha o trabalho que o cara teve de, inclusive, dar um tiro em si mesmo e sumir com tudo isso, sabe-se lá como, enquanto alvejado, pra tentar matar a própria esposa. É uma história que não faz o menor sentido. Assim, a ação dos bandidos também não é a mais coerente do mundo. Tipo, por que enfim, eles subiram no quarto, acho que pra pegar as coisas, né? Viram que tinha uma mulher deitada e atiraram nela. E aí brigaram com ele lá embaixo. Mas a ação de bandidos desesperados tentando roubar uma casa, você espera que não seja a ação mais organizada do mundo. Mas é simplesmente bizarro que, não, a versão dele é essa e tal. Tipo, sim, e o tiro que o cara levou, e o que foi levado, e a inconsistências com as armas do crime. Vocês vão ver, provavelmente eles vão explicar agora, como as armas não são consistentes. Como, tipo, o tiro não poderia ter sido dado por ele, né? Não era de uma arma que ele tinha. Porque ele tinha uma espingarda de pressão e o outro era o revólver que sumiu, que não foi usado pro disparo. Enfim, vamos ver aqui. Uma coisa importante. Vejam, ele efetuou um disparo no teto. Tinha vestígios no teto. A perícia não fala nada. Então a delegacia deveria ter providenciado uma reconstituição e um complemento dessa perícia, porque eram versões muito importantes.
que enquanto ele estava no hospital recebendo ali os cuidados pelo tiro que ele recebeu, os policiais vão tomar o depoimento dele. Nesse dia ele estava com uma testemunha, tinha um amigo dele de trabalho. Essa pessoa foi ouvida em juízo e confirmou que estava lá, viu os policiais perguntando e viu os policiais trazendo livros com fotografias de meliantes que eles conheciam da região. Inclusive, essa testemunha confirma o que o Marco sempre fala. Eu reconheci 2 pessoas. Os caras levaram uns 4 álbuns. O primeiro álbum. Identifique, lembre-se bem, pense, tranquilo, não há pressa. E eu, passe. Nada. Este um. Foi ele que tirou nela. Ele apareceu, me lembrei na hora. Continuamos. Em outro álbum por lá, encontrei o negão. E falei, este foi que me atacou. Por quê? Porque ele tem uma pequena cicatriz, como se tivessem passado uma faca. Porque eu olhava assim e via cortar, porque era muito mais alto que eu. Então falei, quando esses 2? Os policiais disseram, eita rapaz, você antes está vivo. Essa dupla, principalmente o Maravilha, ele mata criança, velho, mulher, ele não está nem aí. As coisas erraram e bala neles e fuja. Eles trabalham juntos. Os policiais disseram para ele, esses caras são perigosíssimos, são assaltantes, inclusive já mataram pessoas quando foram praticar assaltos, então latrocínio, que é uma situação idêntica que aconteceu na casa dele. Porque não foi encontrado nenhuma notícia sobre os agressores. Ele não reconheceu nenhum agressor cujas fotos foram colocadas para ele, né? E não se encontrou quem tinha sido o autor desses tiros, desse assalto, como ele comentou. Esse mesmo dia, nas horas da tarde, eu perguntei para a enfermeira, me diga uma coisa, minha esposa não tem vindo a me visitar? Quem é sua esposa? Fulana e tal. Eita, ela está internada na UTI. Eu fiquei desesperado. E quis ir a vê-la. Mas não me deixaram. Técnicos de enfermagem e tal me mandaram dormir. E ele ficou internado no hospital 4 a 5 dias. E, ao sair, ele foi para a casa dos ex-sogros, dos pais da Maria da Penha, que cuidavam das 3 filhas dele, enquanto estavam os 2 hospitalizados. No dia 6, Itamar me levou para o IML, onde eu fui submetido a exame. O queixo aqui, o pescoço, a mão esta que eu não podia nem fechar. Este braço aqui, a mão toda lascada, era difícil, né? E no próprio exame de corpo de delito, os peritos atestaram a perfuração frontal, o diâmetro, tudo. Então, não há dúvida alguma de que ele tomou um tiro pela frente e que saiu pelas costas. Olha o buraco do tiro, mano. Ele é destro, não é canhoto. Então vocês imaginem só essa cena dentro da casa. Quando voltamos, as 2 crianças me dizem, Cláudia Fernanda e Viviane, Painho, nós queremos ir para casa. Claro, é o ambiente delas. Onde estão os brinquedos dela? Lá eram as princesas. Queriam voltar. Claro, eu entendi. E falei, hoje, depois do almoço, vamos para casa. E Itamar disse, Marco, eu dou carona. Falei, joia. Então, fomos ao quarto das meninas e eu observei um pinga-pinga no quarto de Viviane. Ele subiu no telhado e viu que tinha algumas telhas, porque estava pingando ali na casa. E aí ele conversa com o rapaz, tem telhas aqui soltas, tal, para arrumar. E ele toma conhecimento que o namorado da irmã da Maria da Penha, depois se casou, depois parece que se separou, tal de Itamar, esse Itamar teria subido no telhado para religar o fio de telefone, que foi cortado. Então, as evidências de que alguém subiu no telhado, sim, se configuram por quê? Porque as mulheres, as empregadas, quando elas dizem que no dia, quando elas entram, elas tentam ligar para a polícia, o telefone não funcionava. E não funcionava por quê? Porque foi cortado lá em cima. Então por que esse fio do telefone cortado é importante? Porque lembra que o Marco disse que o primeiro bandido que ele vê é o que tá no sótão, né? Ele vai mirar aqui no cara, ele diz que vê a sombra do cara, e aí ele diz que é enlaçado aqui no pescoço.
Então, um dos bandidos, ele pode ter entrado ali pelo sótão e pode ter cortado esse fio desse telefone para evitar que eles chamassem a polícia, etc e tal, né? Então, esse fio cortado pode indicar que os ladrões sim entraram ali pelo sótão e que tinha ladrões na casa naquela noite. Sim. Então, fui para o quarto, vi uma geral na casa, porque eu não sabia o que tinha acontecido lá. Foi quando Olindina me disse que ela tinha limpado a casa, o sangue, e organizado a casa e tal, antes da polícia chegar. Ou seja, que ela mudou a cena do crime, que chama. Mudou tudo. Ah, mas é bem conveniente pra ele, né? Dizer que as empregadas limparam toda a cena do crime. No depoimento delas, elas falam alguma coisa do tipo? Cara, não é perguntado pra elas se elas limparam a cena do crime, né? De fato, é uma coisa que é conveniente pra ele, elas terem limpado a cena do crime. Verdade. Mas a gente não sabe dizer exatamente. Se pode ter sido conveniente, mas elas podem ter limpado mesmo. Esse é um ponto interessante. É conveniente pra ele, mas não é uma parada absurda de se imaginar. Tipo, tá, elas são as empregadas, o trabalho delas é limpar a casa, elas viram a casa toda revirada, elas limparam a casa. Ah, mas era uma cena do crime, elas deveriam saber que não poderiam mexer naquilo. Olha, eu consigo acreditar que algumas empregadas... Isso foi em que época? Assim, sabe? Tipo, não é todo mundo que tem instrução o bastante, entende sobre esse tipo de caso pra saber que não pode mexer nesse tipo de lugar, porque senão você vai comprometer a cena do crime. Não é a coisa mais absurda do mundo você pensar, pô, são empregadas. Elas simplesmente viram que tava uma bagunça e limparam, porque elas não entenderam que elas não poderiam mexer na cena do crime, ninguém avisou elas. É algo que acaba sendo conveniente pra história dele realmente, mas, pô, tem todas as outras questões que a gente viu até aqui que simplesmente não são explicáveis de outra forma que senão uma invasão, né? Com um assalto, uma tentativa de latrocínio mesmo. Enfim, vamos continuar vendo aqui a investigação, né? O senhor Elias viu o buraco lá. E com uma colher, algo assim, tirou, me mostrou o chumbo que me atravessou. Eu refiz o que eu tinha aqui na cabeça. Já está muito atordoado, já está meio perdido com a notícia de Maria da Penha. Difícil. E quando ele recebe a notícia que a lesão de medula da esposa é grave e ela precisa de cuidados mais precisos, mais contundentes, ele consegue, através de uma amiga de trabalho, que ela seja transferida para Brasília, para o Sara Kubitschek. E ele mantém essas visitas de 15 em 15 dias. Ele vai visitar durante os meses, foram meses e meses, que ela tentou restabelecer a coordenação, o movimento da coluna, das pernas. Ele continua assistindo a Maria da Penha. E eles tinham uma vida confortável, mas eles não eram ricos. Os dois trabalhavam, tinham um salário razoável, que dava para manter bem a família, só que não sustentava gastos altíssimos como esse. Passagem de avião era muito mais cara, inclusive, do que é hoje. Naquele período era caríssimo. E ele ficava se deslocando lá para que ela não se sentisse mal de estar sozinha, ferida, psicologicamente também, que uma pessoa, eu devo imaginar que não deve ser coisa fácil. A pessoa perdeu os movimentos da perna, quando você tem uma vida tranquila e perde, e ele, para não deixar ela sozinha lá, ficava indo e voltando a Brasília diversas vezes. Enfim, gastos aumentando e mostrando a preocupação que ele tinha com a dona Maria da Penha. Então, lá me disseram que a tetraplegia, porque ela já estava tetraplégica, eu nem sabia que era isso. O Sara Kubitschek, o único que pode fazer é vencer a tetraplegia e deixá-la paraplégica. Ou seja, recuperar os braços. Isso é quando eu comentei que ela ficou tetraplégica, muitas pessoas corrigiram. Não, ela não tá tetraplégica, porque ela tem alguns movimentos ali e tal. Mas eu tava me referindo justamente a isso. Ela realmente ficou tetraplégica, mas ela conseguiu recuperar alguns movimentos depois. Eu achei muito legal. E perguntei para ele, escuta, não será que um transplante de medula pode ajudá-la? Porque eu estava pronto para doar. Eu fui a visitar, encontrei com Janice e com Itamar. E ela espontaneamente e voluntariamente disse o seguinte, você poderia trazer alguém do cartório que eu quero dar uma procuração para Marco, para que ele possa movimentar meu salário, porque ela sabia que estava difícil. E eu nunca falei para ele. Eu ria. Não, temo, não sei o quê.
Doutora Betty era a diretora técnica do Sara Kubitschek. Ela me disse, não traga problema nenhum, porque vamos fazer isto, e isso vai prejudicá-la. Minta, se for preciso. Eu precisei mentir 3 vezes. E ela utilizou a mentira contra mim. Quais foram as mentiras? Menti. A primeira, quando eu disse que o carro tinha perdido numa batida. Eu vendi. Eu vendi o carro para poder pagar remédios, que todos os dias era saída e saída e saída. E em casa aumentaram todas as despesas. A segunda, me pergunta ela no Sara Kubitschek, Marco, como está fazendo para comprar tantas passagens? Mais ou menos a cada 10 dias eu viajava. Ficava 1 ou 2 dias e voltava. Eu falei, não, as passagens a empresa paga. Mentira. Eu pagava. E pagava caro. O hotel. Eu falava, não, o hotel a empresa paga também, não se preocupe, está tudo certo. Eu ficava em uma pensão que me indicaram desde o primeiro dia. E a pensão me indicou foi um porteiro, algo assim, do Sara Kubitschek. Porque eu nunca tinha ido a Brasília, não sabia nada de nada, sem dinheiro, tudo arrasado. E nesse período em que ela estava se tratando lá em Brasília, eu creio que foram 6, 7, 8 meses que ela ficou em tratamento. Foi um tratamento extenso, porque o dano, a lesão foi muito séria. E ele também trabalhou para preparar o retorno dela. Porque é uma vida totalmente diferente dali para frente. Você precisa abrir, largar as portas, colocar corrimãos na casa. Então são diversos gastos extras que ele teve para dar uma vida minimamente confortável para ela, mostrando para ela que ela ia ser muito bem acolhida quando ela voltasse. Fica tranquilo, eu tô cuidando das nossas filhas, tô preparando. Pois é, nada disso faz sentido com a versão dela, né? Tipo, todo o trabalho e a despesa que aqui eles estão mostrando, né? Os documentos que comprovam todos os gastos e tal. Tudo isso para facilitar a vida da mulher que ele mesmo quis matar antes, que ele criou toda essa situação absurda. É aquilo, né? Tipo assim, não se pode afirmar nada sobre o caso, já foi julgado, enfim, sentenciado, mas a minha opinião é que a história dela não faz o menor sentido em nenhum ponto. Nenhum ponto. Enquanto todos os relatos dele parecem estar bem documentados e amparados, né? A parte mais conveniente para a narrativa dele, no caso, foi aquela questão das empregadas que limparam a casa. Elas foram as primeiras que chegaram, né? E depois que eles foram levados para o hospital, elas limparam a casa. O que não é algo absurdo de se imaginar que elas poderiam ter feito, por não saber que não poderiam mexer na cena do crime. Mas tem todas as outras provas e, enfim, a perícia já... Não, é difícil de acreditar que tenha sido tudo uma armação, mano. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu realmente não consigo acreditar que tenha sido uma armação do cara. Pra mim, não faz o menor sentido. E a motivação dela é... Eles vão explicar daqui a pouco também, eu acredito, né? O que poderia ter motivado ela a ir para essa versão de que ele é que seria o agressor. Nós já vamos ver. Para sua volta, estamos com saudade. Ela, em algumas oportunidades, me pediu que comprasse papel e cartões postais. E envelopes e caneta, eu levei para ela. Então, ela mandava cartas, entregava para os auxiliares aí, que o trabalho dele é facilitar a vida das pessoas, e colocava no correio. Ela começou a me escrever, a me mandar postais e cartas, 2, 3 na semana, dizendo que eu era o melhor homem do mundo, o melhor marido. Primeiro Deus e depois eu, bem pertinho. E me sentia que ela pensasse assim de mim e tal. Sentia bem. Eu estou fazendo certo. E ao terminar o tratamento em Brasília, retorna para a sua cidade, para Fortaleza, para a vida, para a família. E ele estava já recuperado
da lesão que tinha sofrido, já tinha voltado ao trabalho, e ela sendo cuidada tanto pelos pais dela, que levavam ela para fazer fisioterapia e tudo mais, quanto das empregadas que eles tinham em casa. Eles tinham 2 empregadas, uma empregada fixa, uma babá fixa, e uma outra terceira empregada que vinha para lavar as roupas 2, 3 vezes por semana. E ao mexer em alguns pertences dele, ela achou uma carta. E a partir disso tudo mudou. Nesse intervalo, ela foi, pegou a capanga, abriu e encontrou uma carta da menina com que eu me estava relacionando. Inclusive, está documentado em depoimento. Uma das empregadas diz: o casal vivia muito bem, até a patroa descobrir as cartas do Heredia. Porque ela descobre que ele tinha uma amante. Uma amante de quando ele já viajava a trabalho, isso antes do assalto, e ele se relacionou com uma mulher. Isso ele fala: eu pequei aí, eu errei aí. Só que a partir desse momento, tudo muda. Então o Marco Antônio conheceu essa amante numa das viagens que ele fez a Natal, certo? E aí Maria da Penha, depois que ela volta do hospital, 3 dias depois ela encontra essas cartas que a amante tinha escrito pro Marco Antônio. E mais tarde eles vão se separar e ela vai sair de casa e levar essas cartas com ela, entendeu? E mais tarde ainda, ela vai juntar essas cartas dentro do processo que ela vai abrir contra ele. E foi a partir desse momento que ela encontrou as cartas que a história do Marco Antônio muda para sempre. Viviane, a mais velha, 6 anos, imagine. Que se identificava muito comigo, foi atrás de mim e sentou na cama. Eu sabia que me estava esperando por alguma coisa. Eu falei: olha, filha, pai é uma coisa, mas mãinha disse para não contar. Tá brincando. Então vamos fazer o seguinte: você me conta e não contamos para ninguém. Tá bom? Mas não tá certo. Conta. Porque Mainha falou de um juiz e um advogado e no telefone eu ouvi. Estava trabalhando a separação. E na separação, ela disse que foi vítima de um assalto. O máximo que disse de mim é que eu fazia maus tratos. Porque me lembro que o advogado dela depois entra com um pedido de urgência porque ela tinha medo. Maria da Penha havia encontrado as cartas no dia 27 de outubro, 5 meses após o assalto. No dia 1º de novembro, ela registra a primeira queixa contra Marco, relatando os maus tratos do marido. 14 dias depois, é expedido o alvará de separação. Maria da Penha, junto com as empregadas e as filhas, sai de casa. Quando a oportunidade dava, eu conversava para ver se tu não gosta mais de mim, por que tu não arranja outra, né? Quer dizer, para mim seria um alívio maravilhoso ele arranjar outra e ir embora, né? E, assim, algumas vezes eu cheguei a dizer: por que a gente não se separa, né? Aí ele não aceitava a separação. Eu não ia me atrever a uma separação judicial diante da realidade brasileira, né? Então eu fiquei na difícil, minha, né? aguardando a decisão que ele tomasse, que fosse bom para nós dois, né? E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. Tá, mas ela começa as denúncias contra ele dias depois de ter encontrado as cartas da amante. Isso. Tá, mas se ele deu um tiro nela, uma espingarda... Depois... Assim, é muito inverossímil você pensar que um cara que... Beleza, ele tem uma amante, então, ao invés de se divorciar, a melhor estratégia é matar a esposa. Não faz o menor sentido, cara, assim, por isso que não faz o menor sentido. Tipo assim, tá, ele tem uma amante, então ele quer ficar com essa amante, mas pra não se divorciar da esposa, ele simula um assalto, arromba o portão, faz tudo aquilo que a gente viu, corta o fio do telefone, faz toda aquela armação, atira contra si mesmo, falha em matar, porque ele dá um tiro nela deitada, enfim, e o objetivo dele era só esse, e ainda assim ele erra, sem a pressão toda de um assaltante lá na hora que, né, tá fazendo as coisas. Num assalto, eu suponho que a pessoa fica sob mais pressão, né, então faz mais sentido, mas não, ele vai lá, ele erra ainda, ele tenta matar a esposa, ele erra. E aí ele faz tudo isso porque o melhor pra ele seria matar ela pra poder ficar com a amante, ao invés de simplesmente se divorciar. Essa versão me parece fazer menos sentido do que
a ideia de que houve um assalto, ele tentou impedir um assalto, ele foi alvejado no assalto assim como a Maria da Penha, ele tinha uma amante, traiu ela, mas, enfim, continuou cuidando dela porque, né, querendo ou não, a mulher dele, mãe de 3 filhas, estava numa situação debilitada, foi lá, continuou vendo ela e tudo mais. Ela descobre a traição e, ao descobrir a traição, ela faz o que a gente já viu tantas vezes acontecendo. Muda o relato, muda a história e fala que o cara era um agressor como uma vingança, como retaliação por ter sido traída. Existem essas 2 histórias a princípio. Não sei se vocês vão colocar mais alguma teoria aí, mas... Entre um cara que tem uma amante e pra ficar com a amante ele decide matar a própria mulher, e pra fazer isso ele simula um assalto onde ele também é alvejado e tudo mais, e um outro onde existe um assalto, ele é alvejado, continua cuidando da mulher, faz tudo pra tentar adequar a situação, praticamente vai à falência pra tentar resolver essa pendência. E aí, por descobrir a traição, ela inventa uma agressão e pinta o marido como um agressor por pura retaliação. A segunda história me parece muito mais factível. Parece. Não é como se fosse raro ver uma mulher surtando por ciúmes, por descobrir traição e amante, enfim, fazendo várias coisas contra o cara. E, bom, aparentemente essa talvez possa ter forjado uma falsa acusação. Talvez. Ele pegou um revólver, deu um tiro nele mesmo. Onde estão as armas do crime? Um detalhe muito importante, talvez passe desapercebido para muitas pessoas. Tá. E as armas? Todas aquelas pessoas que chegaram naquele momento, as empregadas, os vizinhos, os detetives, polícia, todo mundo. A casa ficou cheia de gente, encheu de pessoas ali. Em momento algum, ninguém encontrou arma alguma. Bom, as armas de fato sumiram. Pode ser que os bandidos de fato tenham levado, ou pode ser que ele tenha escondido. Mas se ele escondeu as armas, ele fez isso logo depois que ele se deu um tiro, né? Segundo a versão da Maria da Penha, ele se deu um tiro. Sim. E aí esconde as armas. Só que as empregadas chegam logo em seguida, depois do segundo tiro, né? Os bandidos, segundo o Marco, eles dão um tiro nele e saem na frente da casa e tal. E as empregadas chegam logo em seguida. Então elas não viram os bandidos chegarem. Sim. Então o Marco teria que ter escondido as armas dentro desse período de tempo, entre depois ele ter tomado o tiro e antes das empregadas chegarem. Só que a perícia, ela chega no dia seguinte, lá, algumas horas depois do crime, e elas não encontram nenhuma arma. Ninguém nunca encontrou essas armas aí na residência. Sim. Então, cara, ou ele escondeu muito bem, ou, né, os bandidos realmente levaram... Cavar com o braço ia ficar difícil também. Faz sentido. Tão bem que as armas do crime foram 2, certo? A espingarda que atingiu as costas da Maria da Penha, calibre 20, e o 38 que atingiu o Marco aqui. O 38 era do Marco. Vale dizer, o tiro dado na Maria da Penha, que aqui eles estão falando que foi uma espingarda, era uma arma que ele nem tinha. Ele não tinha essa arma, ela não existia até então, tipo, não... É um outro ponto. Mas ele tinha aquela espingarda, uma espingarda de pressão que ele tinha. E, enfim, vamos ver, que provavelmente agora eles vão explicar bem essa parte das armas, que é uma outra parada que simplesmente não existe explicação pra isso na versão da Maria da Penha. Esse é o ponto. A versão da Maria da Penha é cheia de buracos, cara. Não, tem vários pontos que não tem uma explicação. Tá, como que isso aconteceu? Como? Sabe? Tipo, a explicação geral seria que ele conseguiu armar todo esse cenário. Mas ainda tem isso, tipo, tem uma arma que aparece do nada, as armas desaparecem do nada, e ele fez tudo isso, sabe-se lá como, enquanto tava baleado, né? Marco, né, que os bandidos tiraram dele na hora do assalto. E segundo ele, os bandidos levaram essas armas do crime. E de fato a polícia nunca encontrou as armas do crime. Aí depois que a Maria da Penha denuncia o Marco, a polícia vai até o apartamento do Marco, ele tava morando sozinho já na época, né? A polícia vai até a casa dele pra ver se encontra essas 2 armas. Só que o Marco, ele tinha comprado outro revólver calibre 38 depois do assalto. E ele levou esse revólver para esse apartamento que ele morava sozinho, então. Dia 26 de junho de 84, sem qualquer ordem legal, ordem judicial, o delegado manda 2 policiais da delegacia dele até o apartamento onde o Marco Antônio já estava morando, sozinho. Lembrando que, ainda assim, essa arma, o revólver, foi o que deu tiro nele, né? Nem foi a arma usada para atirar nela. Mas, enfim, ainda vai ter as outras provas de que ele tem os documentos para provar que essa arma foi adquirida depois do episódio. O delegado mandou levar você pra lá, ele disse, não, mas calma aí, eu vou marcar um dia, eu tô indo saindo pra trabalhar. Aí, não, você vai com a gente. E mostrou a arma, ele assustado, é levado pra delegacia. Na delegacia, o delegado começa, vem cá, tem um monte de contradições aqui, você vai ser ouvido, não sei o quê. Os policiais fazem uma diligência, uma incursão no apartamento dele. A polícia confisca esse 38 que ele comprou depois dos fatos como arma que ele utilizou para dar um tiro nele mesmo, é adicionada no processo e essa arma continua no processo do início ao fim.
E lembrando, ele conseguiu um documento pericial da própria Taurus dizendo: essa arma foi fabricada depois do assalto. Fabricada depois do assalto. A própria Taurus confirma que a arma foi fabricada depois. No laudo da Taurus tá lá, a arma, numeração tal, foi fabricada dia tal e enviada para a loja tal, que é a loja que ele tinha nota fiscal. Tá aqui, essa arma não é arma do crime. Pois na pronúncia, na condenação dele, a juíza fala que essa é a arma do crime. Na hora de dar a pronúncia, a juíza, ela diz o seguinte: provavelmente ele tem indícios aqui que ele é o autor do fato, e inclusive que ele alegou que os ladrões teriam levado a arma dele. Mas isso já ficou evidenciado que não é verdadeiro. Por quê? Porque a arma foi apreendida na casa, no apartamento dele no ano seguinte. Então vejam, olha que absurdo isso. Isso é um ato ilegal. Por quê? Isso é impossível porque a arma não existia, ela não tinha nem sido fabricada. É um erro. Na pronúncia, a sentença, ela tinha que ter sido anulada inteira por esse motivo. Aí ele fica, vejam, dia 26, sem advogado, o dia todo, à noite dorme lá, na delegacia. Detido, sem ordem judicial. A busca foi sem mandado judicial. No dia 27, ele é interrogado. Um ponto que as pessoas gostam de levantar é quando ele vai dar um depoimento na polícia e perguntam pra ele: você tem uma espingarda? E aí ele nega, ele fala: não, eu não tenho. Aí depois, conversando com ele agora, eu entendo. Porque ele falava: pra mim, espingarda não é, é uma arma de verdade. Não era um rifle de pressão. Por isso que eu falava: nunca tive espingarda. Então, quando, posteriormente, a Maria da Penha e a Olindina e a Rita, elas dão um depoimento, elas falam... E outra, ele tecnicamente tá certo. Um rifle de pressão não é uma espingarda. É meio óbvio que não era disso que estavam perguntando. Ele não poderia ter... Tipo assim, o ferimento dela não foi causado por um rifle de pressão. Então, a única arma de fogo que ele tinha era o revólver. Da existência de que elas teriam visto ele limpando essa espingarda. Aí, em depoimento, as empregadas dizem: olha, mas ele... estava limpando a espingardinha, nós vimos o case ali, a caixa da espingarda. Então quer dizer que um cara que acaba de dar um tiro na esposa fica limpando na frente das empregadas a arma do crime. Os policiais teriam mostrado para ela uma espingarda, uma chamada até escopeta, que eles usavam um termo, né? Espingarda ou escopeta, porque era um calibre 20 que atingiu a Maria da Penha. E elas disseram: não, reconhecemos que eles tinham uma espingarda igual a essa escopeta. Só que o que os policiais mostraram para Olindina e para Rita era uma arma de verdade, muito parecida. Da cariação com as empregadas, ele poderia ter falado pro motor: vamos no meu apartamento agora, você vai achar o meu rifle de pressão, vamos trazer e mostrar para elas, para ver se essa aqui é a espingarda que elas estão dizendo que eu tinha. Se tivessem feito essa diligência, teria achado o rifle de pressão onde estava e teria justificado que não tinha como ser ele o autor do fato com aquele rifle de pressão. E aqui não jamais ia atirar um calibre 20 que atingiu a Maria da Penha. Espingarda essa reconhecida por toda a família. Ela conhecia. Junto com eles praticávamos tiro ao alvo, na sala. Eu me dava bem com o sogro, e o sogro ia. E ele também participava. E como eu tomei esse conhecimento, inclusive de que ele possuía uma espingarda guardada no armário do escritório, no armário do quarto, eu também não tinha conhecimento disso. Tão bem que em 1987, a defesa do Marco ela entrega esse rifle de pressão para a justiça, certo? Certo. E a justiça tem que passar esse rifle de pressão para a perícia, para eles analisarem, né? Se é um rifle de pressão mesmo, por exemplo. Sim, exato. E aí o Instituto Criminal recebe essa espingarda de pressão e faz um laudo dizendo: nós recebemos aqui uma espingarda de pressão esportiva, calibre nominal 4,5 milímetros, certo? Certo. E aí, em 91, eles devolvem, então, esse laudo para a justiça e a arma, certo? E no laudo dizia exatamente a mesma coisa: estamos devolvendo aqui a perícia de uma espingarda de pressão esportiva calibre 4,5 nominal. Só que quando o Instituto Criminal faz a devolução para a justiça, eles colocam no documento deles ali: estamos devolvendo uma espingarda calibre 20. Opa. Então eles alteram, isso está em contradição com o que está no laudo, entendeu? Eles alteram o que era a espingarda, passando uma espingarda de pressão para uma espingarda de calibre 20. E é aí que acontece a confusão, entendeu? Pera aí. A gente não sabe...
Mas ali tava escrito ainda que era uma espingarda de pressão calibre 20, né? Ainda tinha as duas coisas. Aí também é complicado, né? Os caras erraram o calibre da espingarda de pressão. Ainda era uma espingarda de pressão e erraram o calibre. Sim, nem existe uma espingarda de pressão calibre 20. Sabe dizer por que isso aconteceu, quem fez isso e tal? Sim. Mas, de fato, quando o Instituto Criminal devolve essa arma, eles dizem no relatório deles ali, ó, estamos devolvendo a arma calibre 20. E devolvem, supostamente, uma arma real de calibre 20. Então houve uma substituição aí dessa arma, sacou? Entendi. E é isso que acabou incriminando mais ainda o Marco. Entendi. Eu entreguei um copo e me devolveram uma xícara. Mais ou menos isso. Em dado momento no processo judicial, a dona Maria da Penha vai até a delegacia fazer... Isso aqui é muito estranho. Essa aqui, acho que essa de todas as partes é a que mais compromete a parada dele. Porque, mano, simplesmente erraram no laudo. Isso aqui é esquisito. Isso aqui eu não tinha visto. Essa devolução do laudo com alteração. Fazer um boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência, e isso tá registrado, tá no processo. Quem tiver interesse em pesquisar, não tô tirando da minha cabeça. É o seguinte, olha, em determinado dia, fui até o banheiro, ligar o chuveiro para tomar um banho. Quando eu coloco a mão no registro, eu tomei um choque e tirei a mão. Aí depois desse dia, eu passei a não tomar mais banho lá, porque eu suspeitei que ele pudesse ter preparado para me matar eletrocutado no chuveiro. E isso tá em documento. E aí quando ela diz, olha, tá dando choque, ele fala, talvez seja o fio terra. E ela diz, nesse momento, eu acreditei que ele poderia estar planejando me matar. Ele disse que ia me levar ao banheiro, no banho, né? E quando eu cheguei no banheiro, ele abriu o chuveiro e, no lugar de ele me empurrar, eu disse, deixa eu ver a temperatura da água. Aí passou corrente. Aí eu disse, tá dando choque. Esse choquinho sempre ela deu. Eu digo, não, tá dando choque. Nessa hora eu gritei, as moças vieram e me tiraram. Entendeu? Aí, coincidentemente, depois, a gente relembrando os fatos, aí o que é que acontecia? Ele, depois que eu tinha chegado, ele nunca havia tomado mais banho naquele banheiro, ele só tomava no banheiro das crianças. Então, e o que ele ajeitou realmente, no período que ele estava hospitalizado, ele ajeitou o chuveiro para dar premeditou para mim, dar um choque. Então, bem que ela disse que o cara tentou matar ela uma segunda vez eletrocutada tomando banho. Eu já vi a explicação para isso também, passei lá no vídeo, provavelmente eles vão mostrar aqui agora. Que esse era o chuveiro no quarto das crianças, se eu não me engano, que na região onde eles moravam, sequer era normal ter chuveiro elétrico. Enfim, vamos ver como é que eles vão mostrar aqui. Diz que essas tentativas dele de matar ela com choques no banho ocorreram dia 29 de outubro de 83. Isso foi 2 dias depois dela ter descoberto as cartas da mãe. Essa semana, por incrível que pareça, ninguém acho que sabia que a gente estaria já gravando ou tinha a intenção de gravar esse programa, né? Mas eu recebi um e-mail de um promotor do interior de São Paulo, isso há 2 ou 3 dias atrás, dizendo que ele assistiu uma reportagem que nós tínhamos feito no Mais Um Podcast, na Jovem Pan, e se interessou pelo caso e conseguiu a cópia do processo. Ele me mandou a cópia que está no processo, realmente, a cópia que foi digitalizada. Chamou a curiosidade que ele queria saber, bom, mas cadê esse laudo das lesões? Porque não está no processo, eu não achei em lugar nenhum. Aí eu fui levantar e eu não achava realmente. E ontem, inclusive, eu conversei com o Marco Antônio, ele falou, não, mas eu tenho o laudo que estava aqui, o laudo original que eles me deram. Eu comparando os laudos, o que está no processo digitalizado não é o mesmo laudo que foi realizado nele, inclusive que constava, além dos tiros, as lesões no pescoço, no braço. Aí, ó. Aí eu comecei a comparar as assinaturas, inclusive do perito. A assinatura da impressão que foi falsificada, porque é totalmente diferente. A grafia da assinatura de um dos peritos, pelo menos eu já percebi que não tem nada a ver. Vamos lá, nós temos um processo digitalizado que deveria ser cópia. Isso aqui eu nunca tinha... Isso aqui eu não sabia mesmo. Isso aqui pra mim é totalmente novidade. Mano, aí tá ficando cabuloso mesmo já o negócio, hein? Que dedigna, está dentro do Tribunal de Justiça. Então, ele tem a cópia desse documento desmentindo o laudo que está no processo. Então, alguma coisa aconteceu aí durante essa digitalização que desapareceram coisas do laudo. E o que desapareceu era o que corroborava a tese do Marco, de que ele havia sofrido um assalto e tal, tinha entrado em briga corporal com os bandidos, e isso tinha deixado marcas no corpo dele. Então, fazia sentido para a versão da Maria da Penha que isso nunca tivesse acontecido. Então, alguma coisa aconteceu aí, cara, porque o laudo realmente está diferente, a assinatura do médico está diferente, e estão faltando informações ali que são cruciais para entender o que aconteceu naquela noite. Como por milagre, aparece outro laudo diferente no processo.
nas cópias do processo original, que foram digitalizadas. Onde aconteceu esse milagre da desaparição e da aparição? E eu me pergunto, que outras coisas que a gente não encontrou? Porque isso não foi por acaso. Pô, aí começa a ficar mais esquisito ainda aquela parada de terem devolvido um laudo falando que a espingarda lá tinha calibre 20, né? Mano, essa parte aqui eu não sabia que, tipo, pô, pode ter tido maracutaia jurídica mesmo, com alteração de laudo e tudo. E, tipo, dá pra ver que realmente uma das duas assinaturas foi falsificada, porque claramente são assinaturas diferentes, mas a tentativa de fazer com que seja a mesma. Que loucura, velho. Isso foi montado. E não foi montado para ajudar o Marco. Existem ainda, bem, que contradições nos depoimentos das testemunhas desse processo, certo? Tem um vizinho que ele disse que ele ouviu 2 tiros e depois que ele ouviu o segundo disparo, ele foi pra frente da casa dele e ele não viu ninguém ali. Sim. Mas, tipo, os bandidos, no caso, eles poderiam dobrar em algum lugar e não é uma rua assim, uma avenida reta onde não tem... Cara, tinham esquinas ali, mas principalmente tinha uma favela a 70 metros da casa do Marco Antônio. Então os caras podem ter entrado na favela e Exatamente. sair do campo de visão do vizinho. Sim, em pouco tempo ali, depois do último tiro, eles podem ter saído correndo, entrado na favela e o vizinho ter chegado depois. 70 metros correndo, tu... Só que esse depoimento desse vizinho tem um problema, porque, segundo a versão do Marco, o primeiro e o segundo tiro foram quase um em cima do outro, né? O primeiro tiro é o que ele dá no teto lá, que o bandido enlaça ele, daí ele com um susto dá o tiro. E o segundo tiro é o que acerta a Maria da Penha, né? Que o segundo Marco foi quase um em cima do outro. Então, o vizinho esse, ele pode ter escutado o primeiro e o segundo tiro juntos. Inclusive, um dos tiros, já que foi de espingarda, foi bem mais alto, né? Então, esse segundo tiro pode ter silenciado o primeiro tiro, entende? Pode ter ficado junto ali. Sim. E ele escutou o primeiro e o último tiro, que é o terceiro que a gente sabe que foi no Marco, né? Ele, segundo a versão dele, ele recebeu um tiro aqui no peito. Então, quando ele chega lá na frente da casa dele, os bandidos já podem ter saído para essa favela, fugido, entendeu? Correndo. Sim. Por isso que essa testemunha, ela pode ter se confundido aí nesse momento. Sim, entendeu? sim. Ele pode não ter visto ninguém porque os caras conseguiram entrar na favela e os 3 tiros, na verdade, ele escutou um em cima do outro achando que foi 2. E a gente sabe que houve 3 tiros porque existe o tiro na Maria da Penha, óbvio, existe o tiro no Marco, óbvio, os dois são comprovados. E quando o Marco volta do hospital, né, ele vai para casa e ele volta com uma das empregadas. E está no processo o depoimento da empregada dizendo que ela, junto com o seu Elias, que faz tudo ali do Marco, os dois viram o tiro que o Marco deu no teto. Então, um tiro na Maria da Penha, tiro no Marco e o tiro no teto. Tá aí os 3 tiros, entendeu? Sim. Então, o doutor Otacílio já falou ali que a perícia ela não tinha vislumbrado esse tiro no teto. Mas temos aí, então, essa contradição dos depoimentos. E é um depoimento de acusação, né? Então não teria teoria. Ela não teria motivos para mentir que ela viu aquele tiro, já que ela era uma testemunha da Maria da Penha. Contra ele. E ele me contou que o Marco, cara, ele fez listas, assim, de testemunhas que ele queria que fossem chamadas provas a serem produzidas, mas os advogados dele não estavam tão empenhados, assim, no caso, né? Foi o que ele me contou. Sim. E o doutor Otacílio também, ele estudou o processo e ele viu que os advogados deixaram de fazer muitas coisas ali, pelo menos. Devia ter sido melhor. É difícil a gente falar. Aí é complicado. Mano, isso é muito complicado também, né? Quando o cara, tipo, simplesmente... Bom, pode ser porque simplesmente ele estava mal assessorado, pegou advogados de baixa qualidade para defender ele. Uma defesa muito importante, mas... Sei lá, o cara tinha, mas enfim. É complicado, né? Você ficar na mão do bom trabalho realizado por uma outra pessoa que, olha só, um trabalho porco, negligente, pode ter custado toda a vida do cara. Um outro bom advogado poderia ter simplesmente pontuado melhor tudo o que aconteceu, enfim, né? Esclarecido, confrontado algumas coisas. Quais eram as teses dos advogados na época? Cada um tinha uma maneira técnica de trabalhar. Mas várias diligências, perícias, confrontações poderiam ter sido requeridas e nunca foram requeridas, nem na fase de inquérito, nem na fase judicial. Agora, os depoimentos dela poderiam também ter sido explorado, as contradições dela, e eu não vi a defesa mostrar, ora, vou justificar, por que você está afirmando isso agora se você dizia isso? Se não houve essa confrontação da defesa técnica, então, isso pode ter prejudicado ele também? Acredito que sim. Agora, as questões processuais, elas justificam a nulidade desse processo, desde o começo. Quando você obtém um objeto que pode ser vinculado ao processo, ao crime, ou a interferência no crime, se esse objeto foi obtido de maneira ilegal, ele contamina todo o restante do processo. Quando foram na casa dele,
sem ordem judicial e apreenderam aquela arma, aquilo ali já contaminou todo o inquérito e o processo, tudo que vem depois. Inclusive, se a denúncia foi feita daquela forma, com base dessa arma, e o juiz usou isso na sentença de pronúncia, tudo isso está viciado. O processo ele é nulo. Agora, quando você tem várias outras contradições e erros que sequer foram questionados, o processo se torna mais absurdo ainda. Tá, mas qual que seria a motivação? Tá, vamos lá, ele simulou isso por quê? Qual seria o interesse dele, o ganho dele? Aí levantou-se, ventilou-se a seguinte informação, de que ele estaria interessado em receber um seguro com a morte dela, ele ia ficar rico, milionário, quem sabe as pessoas entendem que ele, então ele queria o dinheiro para viver com a outra. Ela fez uma oferta para eu fazer um seguro de vida, né? Falando que é bom, ele tinha pensado nisso, que eu assinasse um seguro de vida para ele, que ele assinaria um para mim. E o sexto sentido disse, não, nós não somos um casal que a gente pode se permitir isso, não. Eu não vou fazer seguro de vida para você e nem quero que você faça para mim. Se você quiser fazer, também pode fazer, mas eu não faço para você. Ela disse que ele tentou obrigá-la a assinar um seguro de vida que, caso ela morresse, ele seria o beneficiário. Mas, na realidade, o Heredia fez em segredo um seguro de vida. Caso ele morresse, ela e as filhas é que seriam beneficiadas. E ela nem sabia disso. Ela ficou sabendo desse seguro muito tempo depois. Peraí, esse cara tava gastando essa fortuna toda pra tratar você. E aí, tipo, ela simplesmente falou, ele quis fazer isso. Ela só falou, ele quis fazer, mas eu não aceitei. Tá, e outra coisa, ele quis fazer o seguro, ela não aceitou. E mesmo sem o seguro, ele tentou matar ela, mas não existia o seguro. Não existia. Então essa narrativa de que ele quis matar ela por causa do seguro não faz sentido, porque tipo assim, ele quis porque a intenção dele era essa, mas aí ele não conseguiu o seguro, mesmo assim ele quis matar ela. Então, tá, não ganhou nada com isso. Ou seja, esse definitivamente não pode ser o motivo. Você bem, porque ele queria te dar um tiro e ficar com uma pensão, com um seguro que nem existe. São várias incongruências que, cara, eu comecei a ligar um ponto no outro. Cara, não, tá tudo errado isso aqui. Pelo amor de Deus, como é que pode? O primeiro julgamento demorou 8 anos para acontecer. Então, nesse período, o meu processo era engavetado, né? Por isso, por aquilo, que os advogados de defesa sempre interferiam e aquilo demorava. Aí, quando houve o julgamento, que ele foi condenado por unanimidade. Por unanimidade não, 6 votos a 1. Que ele tinha sido o autor da tentativa de homicídio. Na mesma hora, os advogados dele colocaram um recurso. E ele saiu do fora em liberdade. O processo envolvendo Heredia e Maria da Penha durou quase 20 anos, 19 anos, se não me engano. Uma das alegações da parte que queria a condenação do Marco é de que o sistema era todo ele feito para proteger o homem, blindar o homem, um sistema machista, patriarcal. E esse período todo, ele não havia sido condenado porque o sistema todo não queria fazer cumprir a lei. Nesse período em que ele foi julgado, eu já estava participando do movimento de mulheres. Então, eu caí do cavalo, né? E eu comecei a confirmar a história do movimento de mulheres. O próprio judiciário é machista. Esse foi um momento, assim, que eu digo, justiça é isso? Né? Um momento, assim, muito doloroso para mim, né? Aí eu resolvi, tive a ideia brilhante de dizer, eu vou escrever um livro. Eu vou escrever, vou botar as contradições do réu neste livro e seja o que Deus quiser. Então eu fiz isso. Então, segundo ela se viu injustiçada, né? Afinal, a justiça não havia sido feita contra o agressor dela. E aí ela tem essa brilhante ideia de escrever um livro, segundo ela mesma. Ela tinha um amigo, ela menciona esse amigo deputado do Ceará algumas vezes. E ela escreve esse livro que, por acaso, esse amigo dela, deputado do Ceará, através de uma ONG, manda para a OEA. Então, em 1997, esse livro chegou à mão das ONGs, CEGIL e CLADEM, que me perguntaram se eu queria fazer uma denúncia do Brasil na OEA, né, pela negligência com que os casos de violência doméstica eram tratados aqui no país. Eu aceitei, lógico, rapidamente essa ideia. Quando eles têm esse livro na mão, eles começam a pressionar o Brasil para tomar alguma atitude e reparar esse dano, né, que eles causaram, que o Brasil teria causado a Maria da Penha quando eles não condenam o Marco Antônio. Então, por 4 anos, né, eles mandam cartas para o Brasil, fazendo essas pressões, né, falando que o Brasil deveria tomar medidas, que o Brasil, em outros momentos, já tinha se comprometido a tomar providências e criar leis em defesa das mulheres, né, como eles gostam de dizer. Então, finalmente, através de muita pressão, eles mandam uma carta final, né, com um relatório ali, chancelando e intimidando o governo para que se criasse uma lei em defesa das mulheres.
como se fosse o ultimato, né, da OEA. Quando foi em 2001, então, a OEA elaborou um relatório no qual o Brasil foi condenado internacionalmente, né, pelo estímulo que dava aos assassinos, aos mutiladores, aos agressores de mulheres, né? Eles não eram punidos. Então, o Brasil foi condenado e, num primeiro momento, ia emitido 9 recomendações. Numa dessas recomendações, exigia-se a prisão do meu agressor. E a outra era que as leis do país teriam que ser mudadas, porque era impossível se continuar com o alto índice de mulheres assassinadas e vítimas de violência doméstica e nada ser feito. E nesse período, o Brasil ele queria uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. E a ONU dizia o seguinte: olha, o Brasil é um país muito violento contra as mulheres. Vocês aí oprimem as mulheres. Olha esse caso aqui. E deram o caso da Maria da Penha. Então, meu irmão, veio pressão, inclusive, do governo federal. Condena. O quê? É um gringo colombiano em troca de uma cadeira na ONU? E ele, de fato, acabou pagando a pena. Foi preso dentro de sala de aula. Passou uma vergonha na universidade. Um professor, imagina você... Que, assim, tem a politicagem pura, além de tudo, né? Aí você começa a ver, putz, por que o laudo tá alterado? Putz, por que chegou um negócio esquisito lá? E você vê que tem toda uma politicagem por trás desse caso. Essa história é cabulosa, tá? Isso aqui não é só política, isso aqui é feminismo. É por isso que a gente fala... O que a linha de frente do feminismo faz? O que realmente acaba movimentando as coisas e a política e tudo mais? É a parada da igualdade, a parada bonitinha da justiça e tudo mais? Assim... A justiça decidiu que a versão da história dela é a verdadeira. Pra mim, a versão da história dela não faz o menor sentido. Num estalar de dedos, 19 anos e 6 meses depois, o Heredia é condenado, o Brasil é aceito para fazer parte da ONU e é criado a Lei Maria da Penha. E você vê também, né, tipo, a comunidade internacional, sei lá, as ONGs internacionais, a ONU e seja lá mais quem fez pressão nesse caso, super interessados em entender o caso. Eles viram um livro, que basicamente virou propaganda, né? Era contando uma versão unilateral da história. Foram atrás de entender o processo que aconteceu? Não. Pô, é aquela... Por isso, é feminismo. Tem uma mulher dizendo que foi vítima de uma coisa muito séria. É isso, pô. Não precisa de mais. E eu que imaginei que esse caso seria igual a centenas que eu analisei de mentirinhas, traições, brigas, pra saber quem tá falando a verdade, falando a mentira. E eu me surpreendi, eu me deparei com a maior mentira que eu pude analisar. Porque eu fui vítima dessa mentira. O Brasil foi vítima dessa mentira, quiçá muitas pessoas pelo mundo. Então, acho que é uma grande oportunidade para as pessoas agora terem contato com a história na íntegra e que você tire as suas conclusões. Você foi enganado ou não? A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas, certo? E psicológica porque ele me diminuía e porque ele não me respeitava, né? Assim, ele era grosseiro demais, né? A primeira agressão foi qual? Ele não me agredia. Era só... me diminuía, me desrespeitava e às vezes ficava agressivo, sei lá, ficava grosseiro, né? Não foi agressivo, ficava grosseiro. Então, diminuía, não respeitava, era grosseiro. E aí, do nada, escalou para uma tentativa de homicídio. Sei lá. Sei lá. E achava defeito de tudo, e tudo eu era responsável, né? Toda a culpa era minha, né? Várias vezes ela conta fatos diferentes, a história de uma maneira diferente. E ela criou uma narrativa e ela começou a aumentar a visibilidade dela, e isso trouxe para ela uma segurança para ela poder ir contra ele. Agora, se ela agiu isso por motivo de vingança ou qual o motivo que levou ela a passar a acusá-lo, eu não sei. Quando você fala que um homem é um agressor, é uma coisa muito séria. Eu acho que se um homem agredir uma mulher, se ele matar uma mulher, se ele estuprar uma mulher, ele tem que ser morto. É uma parte não cristã minha essa, eu sei disso. Isso não costuma ser muito bem visto quando eu falo. Mas é isso pra dizer que o quê? Ninguém é a favor de que uma mulher sofra qualquer tipo de violência. Ninguém é a favor da violência. Agora, a gente é a favor da verdade. A gente é a favor de que se atinja o fim da diminuição da violência através de verdades e não de narrativas. Eu falo para ela, Maria da Penha, antes de que a morte bata na sua porta para sua alma desencarnar, conte a verdade. Não tenha medo da vergonha desse núcleo social. Conte a verdade para a sociedade. Ou, pelo menos, para nossas filhas
Elas merecem saber a verdade, assim seja dolorosa. Não há palavras que possam expressar o sentimento de alguém que passou por isso, sendo inocente, sendo íntegro, tendo dignidade e honra. O que eu falo, o que eu conto, que parece inverossímil, é tão inverossímil, mas é a verdade. Eu era um homem feliz e não sabia. E quando tiraram minhas filhas da minha vida, eu perdi a alegria de viver. Até hoje. Eu perdi minha vida e elas perderam a delas. Porque passaram a viver fantasias e sonhos. Passaram a se lembrar de coisas que nunca existiram, de lugares que nunca viram e de agressões que eu nunca fiz, substituindo o bom que eu fiz por ela. Porque de mim se pode falar o que quiserem, mas não há ninguém que tenha amado e ame mais as 3 meninas que eu. Eu perdi a infância, a adolescência, a puberdade. Assim, o triste, o pesado dessa história é que, tipo, independente de qual das versões seja a real, é um caso muito, muito, muito trágico para um dos dois. Se tudo que ele tá falando é mentira, ele falou por mais inverossímil que pareça. A versão dele parece mais verossímil que a dela, mas se esse cara é culpado, se ele realmente tentou matar a própria esposa, cara, aí é isso, né? Ele colheu o que plantou. Agora, o tenso é pensar, porque ele foi punido, né? Então, tipo, se realmente ele fez isso, então justiça foi feita. Agora, se ele não fez, o tamanho da injustiça, mano. O quanto a vida do cara foi destruída, o quão triste, o quão pesado foi tudo isso. Ele virar o símbolo do homem agressor no país, ele ser preso e afastado para sempre das filhas por tentar defender a família, se realmente for o que aconteceu conforme a versão dele, mano, é pesado demais. Maria da Penha, você por que fez isso comigo? Eu não merecia, não. E minhas filhas também não. E aí, meu, o que tu achou desse episódio? Tu gosta de arrumar problema, né, Zigano? Ah, é muito pesado, né? Muito pesado. Não tenho o que falar. É simplesmente muito pesado. Eu acho que, de qualquer forma, o jornalismo ele se faz assim. Você tem que dar voz para os dois lados. Isso é o que o jornalismo sério precisa fazer. A versão da Maria da Penha foi divulgada não só para o país, como para o mundo, né? Enquanto esse cara, durante muitos e muitos anos, não teve nenhum espaço para falar. Então, eu acho que é importante conhecer a versão dele, o lado dele, para que, bom, pelo menos a gente possa tirar as nossas conclusões. Se a versão dele for a verdadeira, a injustiça feita com ele é irreparável, simplesmente irreparável, não tem mais o que se fazer. Pelo menos ele está sendo ouvido agora. Eu não vou negar que, para mim, a única história que faz algum sentido é a dele. A versão do Maria da Penha é cheia de inconsistências. Inclusive, a motivação política faz com que até alguns fatos estranhos sejam menos estranhos. É isso, então. Bom trabalho, né? Do Brasil Paralelo. Que bom que deram mais visibilidade ao caso. Foi muito interessante, né? O episódio aqui da Investigação Paralela. O que vocês acharam? E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, não esquece de ativar o protocolo CCC. Curte, comenta e compartilha. Também pode se inscrever, ativar o sininho. E pode patrocinar o canal se tornando membro. Ou através do Apoia-se. O link está ali embaixo na descrição do vídeo. Ou até mesmo doando diretamente para o meu Pix usando o QR Code que está aparecendo na tela. Mas se você não tem como ajudar dessa forma, só por ter assistido o vídeo até o final, eu já sou muito, mas muito grato mesmo. E antes de me despedir, na verdade, despedindo, você vai ficar com um trechinho de uma música minha agora no final. E se você curtir, o nome dela tá aí na tela. É só pesquisar que você escuta ela na íntegra. Vai que você curte meu som também, né? Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o fim. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?